Bom, estamos trabalhando aí a parte de geologia. A parte de geologia que trabalha, o que é geologia? É a ciência que estuda a formação e a constituição da Terra. Trabalha a questão do solo, trabalha nas rochas, vulcões, terremotos, trabalha os sísmicos. É claro que você tem algumas ciências específicas do vulcanismo, do tectonismo. Vimos anteriormente a questão da erupção vulcânica, vimos os tipos de vulcões. Agora eu queria analisar com vocês o movimento das placas tectônicas. Vamos ver como funciona esse movimento das placas tectônicas. Nós temos três movimentos de placas tectônicas. Três movimentos. O primeiro movimento da placa tectônica é o movimento de convergência. O movimento de convergência é aquele movimento em que uma placa vai uma contra a outra. Se uma placa vai uma contra a outra, então chama-se convergência. Aqui você vai ter formação de montanhas, formação de montanhismo. Uma placa vai uma contra a outra, geralmente uma passa por baixo, outra passa por cima. Esse é o segundo movimento, é o movimento paralelo, também chamado movimento de tangência ou movimento tangencial. Esse movimento, a placa desloca paralelamente à outra. Uma desloca para norte, nesse caso, e uma desloca para o sul. Um exemplo interessante desse movimento aqui é o movimento da placa norte-americana com a placa do Pacífico, lá na costa da Califórnia, onde está a falha de San Andreas. Então esse aqui é um exemplo clássico. Esse aqui, uma placa vai contra a outra, você tem exatamente a placa de Nazca com a placa sul-americana. Então uma vai contra a outra. Esse aqui é o movimento de afastamento, onde uma placa afasta da outra. Um exemplo clássico aqui, você tem, por exemplo, ocorre na formação do Mar Vermelho. O Mar Vermelho surge exatamente pelo afastamento de duas placas. A placa que abre, a placa do leste que abre para a Arábia, a placa arábica, e aqui na placa que pega ali o nordeste da África, onde está o chamado chifre da África. Então, são três movimentos. Vamos chegar para os movimentos? O primeiro movimento é o de convergência. Como é que é o nome? Convergência. O primeiro movimento é de convergência. Como é que é o nome? Convergência. O movimento de convergência é que a placa vai o quê? Uma contra a outra. Uma de encontro à outra. Como é que é o nome? Convergência. Uma de encontro à outra. Como é que é o nome? Convergência. Quando uma placa desloca lateralmente a outra, é um movimento de tangência. Como é que é o nome? Tangência. Quando a placa afasta uma da outra, quando há o afastamento de uma placa para a outra, observe a seta no detalhe. Quando há o afastamento de uma placa para a outra, então é um movimento de quê? Divergência. Quando afasta uma da outra, é um movimento de divergência. Esse movimento de divergência vai fazer com que você tenha também o vazamento do magma. É claro que esses três movimentos, eles podem ser analisados de acordo com o porquê que as placas se deslocam. Repita comigo, as placas estão sempre se movimentando. Porque o interior da crosta terrestre é formado por magma. Formado por material pastoso. Então ele fica se deslocando. Por exemplo, vocês sabiam que o Brasil era coladinho na África na época da Pangeia? Ok? Então, quando era Pangeia, mais ou menos 300 milhões de anos, quando era Pangeia, todos os continentes eram juntos, chamada Pangeia. Observe que hoje a África não está longe do Brasil. Aí você pergunta, professor, a África continua afastando do Brasil? Continua. Esse afastamento é cerca de 1,5 cm a 2 centímetros a cada ano. Isso significa que nós vamos ter uma futura Pangeia. Tudo bem? Teremos uma futura Pangeia. Porque se estava junto e foi se afastando,
vai continuar se afastando. Fique tranquilo, isso levará milhões de anos e vai dar tempo de todo mundo casar primeiro. Fica tranquilo. A pessoa fica preocupada. Vai dar tempo de todo mundo casar primeiro. Vai levar milhões de anos para termos uma segunda Pangeia. Ficou claro isso aí, pessoal? É claro que quando se trata de geologia, não adianta você ficar apenas na leitura. Chega em casa, vamos olhar aqui no sul. Levar em consideração que no Brasil tem terremoto? Não. No Brasil tem abalo sísmico? Tem. Por que no Brasil não tem terremoto? Porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Né? Eu tenho aqui várias partes de placa. No caso do Brasil, o Brasil está no centro de uma placa e não no encontro de uma placa. Quando está no encontro da placa, aí sim, você tem terremoto. Quando não, você tem terremotos. E o meu pensamento do dia hoje, diz o seguinte: se ilumine na luz das estrelas, se aqueça no raio do sol, se refresque na chuva que cai sobre a sua cabeça. Não adianta querer se esconder, nem tampouco querer se enganar. Se procure, se encontre depressa, ele está para chegar. Ele está para chegar. Vista-se de branco nesse amor que vem do alto, busque o céu dos teus pensamentos. Veja o que dizia a palavra dos profetas e que não se perderam nos ventos. Pare para pensar, pense muito bem, olhe que esse dia já vem. Para vocês que tiveram uma participação belíssima na aula de hoje, para vocês, não para mim, para vocês, uma salva de palmas.